Oi, pessoal, um bom dia a todos e a todas. Hoje, quarta-feira, dia 13 de outubro, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4 do curso técnico integrado em Informática. Queria desejar aqui um bom dia especial a Eduarda, ao Leonardo, Guilherme, ao Augusto, o Tainan e o Alisson por estarem presentes, acompanhando nesse momento a aula. É bem importante que vocês estejam aqui para que a gente possa dialogar também sobre os assuntos da aula de hoje. Sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, vocês podem me interromper, fiquem à vontade. Para os demais que assistirem depois, espero que todos estejam bem, podendo acompanhar desse modo assíncrono, né? E na torcida que a gente possa logo, né, poder se ver, se encontrar, pelo menos nessa reta final. Bom, eu vou inicialmente ainda deixar um espaço para perguntas, dúvidas, questionamento de vocês. Tem alguma questão, pessoal? Vocês viram que eu deixei uma atividade para vocês responderem lá no Moodle, né? É um questionário também, questionário dissertativo, né? Com questões para vocês responderem sobre os últimos dois autores que nós tínhamos visto, né? O Heidegger e o Husserl. Então, são filósofos que estão nesse contexto de transição aí, né? Entre o final do século XIX e início do século XX. Suas obras, elas tratam das mudanças paradigmáticas, né? Ou melhor, vamos dizer assim, de um aprofundamento, né, daquela dimensão da racionalidade dos modernos, né? Então, o Husserl e o Heidegger ainda são, a gente pode dizer assim, filósofos que ainda defendem uma visão racionalista da modernidade, né? Mas com um foco um tanto diferenciado, né? De uma racionalidade instrumental. A gente vai ver um pouquinho na aula de hoje sobre isso. Tá? Então, há um aprofundamento, vamos dizer assim, né? Dessa corrente aí da hermenêutica filosófica, né? E da fenomenologia, que são as duas vertentes, né? Do Husserl e do Heidegger, que vão tentar aprofundar um pouco, né? Essa proposta da racionalidade moderna, né? Uma racionalidade agora voltada muito mais para a descoberta do próprio indivíduo, né? Lembram que eu falava na aula da semana passada, né? Da busca de uma existência autêntica, né? Do ser enquanto ser, de buscar sentido ontológico, né? Para a nossa existência, e não um sentido apenas de uma dimensão da racionalidade, né? Uma racionalidade tecnicista, né? Mas é tentar fazer com que resgatar aquela visão lá dos antigos filósofos, né? Que tratavam da razão como sendo a nossa principal característica e como sendo aquilo que nós nos tornamos humanos quando deixamos a razão falar. Tem uma pergunta aqui no chat. Qual é que é o prazo, Tainan? Pode ser que não esteja certo mesmo. Qual é o prazo que aparece lá? Vamos ver aqui. 15 de novembro. Não é aquele prazo mesmo, não. Deixa eu só acessar lá e alterar. Tá errado aqui na senha. Não, Tainan, é antes. Na verdade, sim, eu posso colocar ele até dia 15, agora de outubro, né? Mais essa semana para vocês responderem. Não, a princípio, né, eu não vou também fazer nada disso antes. Info 4. Acho que é esse aqui. Aqui. Só um pouquinho. Já vamos consertar isso, Tainan. Obrigado que você me falou, porque senão eu não ia ver. Mas como eu sei que vocês gostam de fazer tudo antes, né? Não teria problemas, né? De o dia fechar dia 30, tá? De novembro. Mas não é o caso. Então vamos organizar isso já. Na verdade, não é isso que eu quero. É editar questionário. Duração. Vamos colocar aqui. Até segunda-feira que vem, pessoal. 18 de outubro. Isso. 18 de outubro, 23h59. Tá? Ok?
Beleza? Tá. Encerra aqui, salvar. Ótimo. Então, 18 de outubro, né? Para vocês terem final de semana ainda para responder. Eu vou botar também mais uma atividade essa semana, né? E mais uma leitura no Moodle também, tá? Mas, enfim, alguma outra questão, pessoal, ainda sobre isso? Se não, começamos já com a aula de hoje. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Muito bem. Então, pessoal, nós vamos tratar na aula de hoje de outros dois filósofos, tá? E vamos tratar de uma filósofa também, que não é algo tão comum assim na filosofia, né? Agora a gente já tem novas... o século XXI, acredito que vai aprofundar um pouco mais isso, né? Mas tem uma série de filósofas aí, né? Por exemplo, a Martha Nussbaum, Andy Brown, Judith Butler, né? Que são filósofas contemporâneas, né? Que estão assumindo aí também um certo protagonismo a mais na filosofia, né? Mas ao longo do tempo, né? As mulheres na filosofia, elas nunca tiveram muito espaço, né? E uma delas ganhou notoriedade no século XX, né? Que foi a Hannah Arendt. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Eu sei que o professor Fernando também gosta muito dessa autora. Talvez eu já tenha comentado com vocês em alguma aula, né? Mas a Hannah Arendt, inclusive, lembra que eu comentei para vocês, né? Que ela tem uma passagem interessante aí, fofoca de bastidor, tá, gente? Tá? A Hannah Arendt, ela foi amante do Heidegger, né? Teve um caso amoroso com ele, né? Quando ela era bem jovem, aluna dele ainda, com 19 anos, ela conheceu ele, né? Foi aluna do Heidegger. Enfim... Ah, sim, vocês já viram até o filme. Olha só, não, então vai fechar muito com o que a gente falou na aula, que a gente vai falar na aula de hoje. Ele passou o filme presencialmente ou agora mandou vocês assistirem? Agora, olha só que bacana. O filme é bem legal. E bom, então assim, ó, pessoal, a gente vai poder, assim, eu não vou me estender muito, então, sobre o pensamento dela, mas ele chegou a falar, deu uma aula para ela, dela, sobre o pensamento dela para vocês ou não? Ou ele só fez menção, ela indicou para fazer para assistir o filme? Ele chegou a comentar alguma coisa do pensamento dela, pessoal? Bom, mas enfim, de qualquer forma, pessoal, são dois autores, né? O outro autor que queria falar para vocês é um fundador, vamos dizer assim, né? É um dos grandes pensadores, né? De uma corrente filosófica bem importante no século XX, né? Que foi a teoria crítica. Tá? A teoria crítica é uma corrente filosófica, né? Que surgiu na Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt ela é uma herdeira, vamos dizer assim, do pensamento marxista, né? E a Escola de Frankfurt, ela tem uma das suas bases é que a cada época os filósofos devem fazer um diagnóstico do tempo. E o Herbert Marcuse é um desses fundadores dessa escola, né? Vocês têm que entrar, Vinícius. Falou um pouco sobre o Banana, acho que era isso. Tá bom, ótimo. Obrigado, Tainá. Eu vou passar assim sobre esse tema, né? Mas a ideia assim é tentar resgatar o pensamento da Hannah Arendt para a gente entender um pouco do que estava acontecendo nesse contexto aí dos anos entre os anos 30 e os anos 60, os anos 70, tá? Porque assim é muito parecido com o que a gente está vivendo agora, né? O Ocidente ele tem essas idas e vindas, né? Na verdade, pessoal, algumas questões filosóficas do século XX elas ainda estão abertas, né?
E ainda essas questões filosóficas do século XX, que estão abertas no século XXI, elas ainda fazem menção àquela discussão lá da modernidade do século XVIII. É a discussão do Kant, por exemplo. Né? O Kant ainda a gente pode dizer que é um filósofo atual. Né? Na verdade, todos os filósofos são muito atuais, né? Mas assim, o desdobramento, as questões, as perguntas, né? A reflexão filosófica que eles fazem, ela ainda pode fazer muito sentido para nós hoje. Né? Então, eu não foi nessa aula, né, mas foi na aula do terceiro ano que eu falei sobre Kant, né, sobre a questão da maioridade, né, sobre a importância dos indivíduos conduzirem a sua própria vida, né, que ser maior, né, atingir a maioridade, todos vocês já têm mais de 18 anos, né, atingir a maioridade não significa ter 18 anos, significa você ser capaz de usar a tua própria razão, significa você falar sem ninguém dizer para você o que você tem que fazer, sem você sem ter alguém que tutele a tua ação, usando uma expressão kantiana, né? Você não precisa ser tutelado, alguém não precisa dizer para você o que você tem que fazer, tá? Então essa questão, veja, o Kant falou sobre isso lá no século XVIII, pessoal, 1790, por aí, 1789, 1790, tem um texto dele chamado Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento, né, do finalzinho do século XVIII, que ele já está discutindo essa questão. E essa questão, questão filosófica, né, pessoal? Ela vai se reproduzindo ao longo do século XX, do século XIX, do século XX, e estamos no século XXI, hoje, 20 anos já do século XXI, e nós ainda estamos discutindo essa questão, tá? Então, esses autores que a gente vai ver na aula de hoje, eles vão dar uma resposta, considerando o tempo em que eles viveram, sobre essa questão, né? Porque assim, ó, creio que o professor Fernando já falou um pouco, vai ser importante, que vocês já ouviram falar, né, dessa questão, sobre a banalidade do mal, né? Porque a banalidade do mal é a consequência, pessoal. Ela é o efeito, ela é o resultado. A gente vai tentar descobrir um pouquinho a causa do porquê que as pessoas banalizam o mal, ou banalizam a morte, né? Porque... E aí vem a contribuição do pensamento do Kant. Por uma certa ausência de maioridade. Mesmo que a pessoa seja um adulto, uma pessoa com curso superior, uma pessoa formada, né, uma pessoa que já completou 18 anos há muito tempo. Né? Talvez essa pessoa, ela ainda ela não faz uso do seu próprio entendimento. Ela não é uma pessoa esclarecida. Ela não é uma pessoa que é capaz de conduzir a sua própria vida. Essa é uma discussão bem importante, tá, pessoal? E ela estava em voga muito nesse contexto aqui, e ela foi tratada por diferentes filósofos, né, de diferentes maneiras. Mas o que a gente vai tratar na aula de hoje é a discussão que o Herbert Marcuse faz, apoiando-se, inclusive, no pensamento de um dos autores importantes dessa época, que era o Sigmund Freud. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Já conseguem visualizar? Estão vendo a minha tela já, né? Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. O Marcuse e a Hannah Arendt, então, eles têm muitos aspectos em comum, né? São esses dois filósofos aí. Aqui é uma foto da Hannah Arendt bem jovem, né? O Marcuse já estava bem idoso, né? Ele, então, era um desses fundadores, né? Da escola de Frankfurt. E a Hannah Arendt é uma filósofa que teve que assim como muitos frankfurtianos, tiveram que ir para os Estados Unidos, né? Fugir da perseguição judia, né? Da perseguição aos judeus nesse contexto ali, né? Da Alemanha nazista, né? Bom, eles assim compartilham, né, de algumas semelhanças, né? Nasceram na Alemanha, exilados nos Estados Unidos, viveram o nazismo e a emergência dos governos de massa, né? Mas principalmente estudaram os problemas da civilização de massa, né? Porque as civilizações de massa é algo novo, tá, pessoal? É um fenômeno típico do século XX, tá? E aí a gente tem que entender que esses fenômenos de massa do século XX, né? Eles, de certa forma, eles são um desdobramento daquela visão racionalista moderna, tá? Em que sentido, né? Porque no século XX, o período, vamos dizer assim, um momento da história da cultura ocidental, que mais nós tivemos a presença, né, dos supostos, vamos dizer. Sim, não vamos usar essa
noção disso pós. Mas foi no século XX que a gente começou a se beneficiar e popularizar, vamos dizer assim, esse benefício que a modernidade postulava lá no século XVIII, né? Do avanço da tecnologia, do desenvolvimento científico, das conquistas, né? Em todos os campos, né? Da ciência, da indústria, o próprio capitalismo se aprofunda muito no século XX, né? O estado de bem-estar social, tem uma série de benefícios, né, que a humanidade passa a aproveitar no século XX, mas que ele tem um preço. E esse preço é aquilo que o Marcuse falava, e a Hannah Arendt também, né? É, de certa forma, a civilização, o surgimento de massas, né? E aí, esse é um problema que ele ainda está presente na nossa sociedade, né? As massas, elas tendem a se comportar banalizando valores, banalizando a dignidade, banalizando a vida, banalizando, inclusive, a própria morte, tá? Porque a massa, ela, assim, vocês já devem ter percebido isso, né, pessoal? Quantas vezes nós fizemos coisas porque vemos outros que estão fazendo também, né? Esse é um fenômeno, assim, muito comum. Vejam, pessoal, e isso foi impulsionado mais ainda, né, agora com as redes sociais, né? Já se comprovou isso, né, que na eleição do Donald Trump, no século, estou falando em século, já lembrei lá do termo século. Nos Estados Unidos e no Brexit, né, que são os dois fatos políticos recentes talvez mais interessantes, que vão ser muito estudados a longo prazo, né? A gente percebeu que teve uma influência. A própria eleição de 2018 no Brasil também teve influência disso, né? A presença das redes sociais, né? Os algoritmos, né? Que eles começam assim você começa a receber notícias, começa a receber informações, começa a receber várias. Você, por exemplo, esses dias eu comprei pneu para o meu carro. Vou dar um exemplo. Vocês devem saber mais do que eu isso, né? Eu tive que comprar os pneus para o meu carro. E aí fiz uma pesquisa na internet. E aí começou a aparecer vários e vários anúncios de pneu, né? Os anúncios passam a fazer parte lá do meu... Qualquer coisa que eu vou buscar na internet, aparece lá um anúncio de pneu, tá? Isso é o algoritmo, né, que eles falam, né? Que é quando... eu não sei se é o Google, enfim, quem que compartilha essas informações, né? Que começa a dirigir os anúncios para mim, né? E muitas vezes as pessoas acabam se fechando dentro de uma certa comunidade, né, em que as pessoas compartilham as mesmas ideias. É isso que, no fundo, o Marcuse e a Hannah Arendt falavam de civilização de massas, né? Você começa a fazer parte. É exatamente o contrário do que os modernos acreditavam, né? Os modernos pregavam uma noção de que o indivíduo e a sua subjetividade, a sua capacidade racional pudesse conduzir a sua vida de modo autônomo para o melhor, e que ele buscaria a melhor vida, né? Mas a gente está vivendo um contexto em que os instrumentos que estão disponíveis para nós hoje, eles tendem a fazer quase o contrário. Eles tendem a massificar, né? Você, por exemplo, lá começa a pesquisar vídeos no YouTube, sei lá, vídeos sobre filosofia do século XIX. Cada vez que você vai fazer uma pesquisa lá no YouTube, vai aparecer um videozinho, né, falando algo parecido com isso. É uma verdade. Né? Vocês devem saber melhor do que eu isso, né? Devem saber até como fazer isso. Não sei se né, já nesse patamar que vocês trabalham, mas eu imagino que vocês devem ter noção disso aí. Do pessoal da informática deve ter falado isso para vocês, né? Do pessoal da área técnica, né? Então, assim, o que está acontecendo, né, na tecnologia, ele já aconteceu, vamos dizer assim, sem a tecnologia. E foi muito mais impulsionado agora recentemente, né? Então, várias decisões coletivas que foram tomadas sendo influenciadas por essas mídias, né? Por esse algoritmo, né? Então, parece que tudo vai contribuindo para o indivíduo se massificar, tá? Esse diagnóstico já é velho, né? A gente tem uma mudança nele hoje. Em 1953, pessoal, então, metade do século XX, né? O Herbert Marcuse, então, que é esse filósofo que a gente estava falando, ele escreve um livro chamado Eros e Civilização. Nesse livro, o Marcuse traz uma tese muito interessante.
que é essa que está escrita aí. O progresso da civilização tem o custo da felicidade geral e deve carregar o peso inevitável do descontentamento. O Marcuse é um pessimista em relação à cultura ocidental. No diagnóstico que ele faz nos anos 50, ele vai dizer assim que nós trocamos a nossa condição de humanos, uma condição mais elaborada, vamos dizer assim, para gozar dos benefícios da civilização. Né? E a gente prefere abandonar-se diante da massa, né, para usufruir, vamos dizer assim, desses benefícios que a civilização tem a nos oferecer. Né? E ele tira essa ideia lá do Freud, de um livro chamado Mal-Estar na Cultura. E o Freud já tinha escrito isso lá no início dos anos do século XXI, né, 1920, 1930, por aí. Ele escreve um livro chamado Mal-Estar na Cultura, ou Mal-Estar na Civilização. Tá? Essa palavra civilização, assim, também é a nossa tradução, ela vem do latim, né? Civilização vem de civitas, né? E esse termo ele não tem uma tradução muito parecida, né, com o que os alemães queriam usar. Eles têm um outro termo lá para dizer isso, né? Que é cultura, né? Que vem da mesma ideia de o que é uma cultura, é aquilo que é cultivado, né? Então, por exemplo, a civilização é algo que vai sendo cultivado pelos seres humanos, né? Por isso que às vezes é melhor usar a tradução cultura, né, ao invés de civilização, porque cultura é algo que é cultivado, né? A civilização tem a ideia de que é algo que, assim, vocês podem ver uma pessoa civilizada, né? Também tem esse sentido, né? Mas é um pouco, tem uma origem latina, né? Que aí, por isso, muitos autores traduzem essa palavra cultura por civilização, porque a palavra latina, que é de onde vem o português, né? A origem antiga do português, que é o latim, né? Deriva do latim, muitas palavras, né? Ela tem ela usa essa palavra civilização, civita, né? Que quer dizer civilização, que é a ideia de assim, ó, você tem que civilizar a pessoa. Estão entendendo, pessoal? Existe algo que está fora de nós, que tenta nos civilizar, tá? E aí você tem que vamos dizer assim, se encaixar dentro de certos padrões, né? É mais ou menos a mesma ideia da cultura, né? Você tem lá você vai cultivar uma planta, né? Vai cultivar a soja, cultivar o milho, cultivar o arroz, vai cultivar, sei lá, batatas, né? Você vai tirar os insos, você vai limpar, né, preparar o terreno, você vai, de certa forma, cuidar daquela planta, né, para que ela dê certos benefícios. Né? E aí, o Freud dizia o seguinte, né, daqui que o Marcuse tira essa noção. Né? Não há civilização sem a repressão dos instintos e dos desejos secretos dos indivíduos. Tá? Guarde bem essa ideia que depois vocês vão entender por que ela é importante, tanto para o Marcuse como para a Hannah Arendt, talvez mais ainda para a Hannah Arendt. Né? Para a gente, estão escutando aqui, pessoal, presta atenção no que eu vou dizer agora, é bem importante isso. Não que o que eu estava falando antes não era importante, mas essa é a ideia central da aula. Tá? Para a gente poder usufruir dos benefícios que a sociedade capitalista atual nos oferece, você precisa reprimir instintos. Você precisa, de certa forma, se moldar, se enquadrar. Você precisa abandonar uma parte tua. Você precisa deixar de ser instintivo, impulsivo. E isso porque, apesar disso, fazer parte da sua vida. E aí você vai guardando isso. Só que vai chegar algum momento que você precisa canalizar isso contra alguém. Se você não canaliza isso ao longo da tua vida, olha a minha rinite, cheia de árvore com folha, flor, e começa a coçar meu nariz. Se você não vai canalizando isso ao longo da tua vida, vai chegar algum momento que isso vai ficar tão forte e que você não faz isso, o teu vizinho não faz isso, o teu parente não faz isso, aquele tio mais velho teu não faz isso, e você vai chegar algum momento que você vai ter que jogar todos esses teus instintos contra alguém. Estão entendendo isso, pessoal? Conseguem compreender isso? Ao longo da nossa formação, nós vamos reprimindo instintos, represando eles, tentando colocar eles dentro de uma lata de lixo dentro de nós, né?
em troca da civilização. Então, eu preciso cortar o cabelo de tal forma, eu tenho que usar a roupa X, eu tenho que me comportar dessa forma, usar tais e tais palavras, me comportar assim no meu ambiente de trabalho. Eu vou reprimindo, reprimindo. A minha religião diz que eu não posso fazer isso. Eu vou reprimindo, reprimindo, reprimindo. Em algum momento, essa lata de lixo vai encher. E aí eu vou canalizar todos esses meus instintos reprimidos contra alguém. Estão entendendo isso, pessoal? Até aqui, alguma pergunta? Deu para entender? Conseguem compreender isso, pessoal? Tá tranquilo, tranquilo isso? Essa ideia? Para a gente gozar, usufruir dos benefícios que a sociedade nos oferece, a gente precisa se civilizar, ou a gente precisa adquirir cultura. A gente vai represando esse lado mais instintivo, pulsional que temos dentro de nós, né? E nós vamos guardando ele como se fosse dentro de uma caixinha, tá? Mas só que vai chegar algum momento que essa caixinha não vai caber mais todos os nossos instintos, que estão ali represados. E a gente vai ter que dirigir toda essa força, essa potência, esse desejo contra alguma coisa. É como se a gente tivesse que esvaziar a lata de lixo. Pessoal, tá tranquilo isso? Muito bem. Então, o Marcuse vai dizer o que é, né, na análise que ele faz, no diagnóstico que ele faz, ali dos anos 50, né, o que seria a civilização. Né? E na visão dele, a civilização é uma forma de progresso, mas que, na verdade, ela é patogênica, ela é doentia. Né? Enquanto os indivíduos vivem nessas sociedades capitalistas, né, por exemplo, foi batata o diagnóstico que eles deram, né? Enquanto a Europa conseguiu manter isso, ela conseguiu, né, de fazer com que as pessoas, né, atingissem um certo grau de cultura, de civilização. Só que o que aconteceu lá por umas tantas na Europa, pessoal? E no Brasil não foi muito diferente, nos Estados Unidos também não foi muito diferente, em outros lugares do mundo também não foi muito diferente. As pessoas passaram assim a dirigir essa raiva, né, contra alguém. Né? Você acha alguns culpados. Tá? Não foi, pessoal, lá no interior de uma tribo indígena aqui do Brasil que aconteceu o Holocausto. Foi na Alemanha. Na Europa como um todo, né? A Alemanha que teve Beethoven, que teve Kant, que teve Thomas Mann, filósofos, músicos, poetas, pessoas que tinham uma sensibilidade, um desenvolvimento cultural altíssimo. Foi nessa sociedade que aconteceu. Foram essas pessoas, não elas, né? Mas pessoas dessa civilização que fizeram o Holocausto, né? Que banalizaram o mal, como a Hannah Arendt vai dizer depois, né? Essas pessoas que elas se tornaram essa ideia de civilização, de progresso, ela foi tão reprimida, ou melhor, ela foi tão buscada para usufruir dos benefícios delas, que algumas pessoas reprimiram tanto os seus impulsos que em algum momento, quando eles acharam um inimigo, eles destilaram toda essa raiva contra essas pessoas, tá? Na análise que o Marcuse vai fazer, ele vai colocar o componente das sociedades capitalistas, né? As sociedades capitalistas, elas, assim, vocês podem observar isso, né? Elas pregam isso, né? A gente sempre acha, assim, que, não, agora vai, agora o desenvolvimento vai vir, agora a vida vai ser melhor. Oh, Bernardo. Deixa eu permitir o Bernardo entrar aqui. Agora a gente vai, agora vai dar tudo certo, agora a vida vai melhorar. Agora a gente vai aumentar o bolo da riqueza para distribuir para o maior número de pessoas. Quanto mais isso é o Marcuse dizendo, não sou eu, tá? Não significa que eu acredito piamente nisso, né? Mas o Marcuse dizia isso aqui, que as sociedades capitalistas elas potencializam essa noção de civilização, né? E elas
convivem, de certa forma, com essa, como se diz, com esse conflito. Você quer ter os benefícios, né, que a civilização te oferece, você vai ter que reprimir um lado instintivo. Só que o aparelho psíquico do ser humano, ele não funciona assim, né? Essa lata de lixo que a gente vai jogando dentro de nós mesmos, esse lixo, vamos dizer assim, né? Não é essa a melhor expressão, né? Mas quanto mais você reprime esses teus impulsos, talvez por vezes violentos, né? Em algum momento você vai ter que dirigir isso contra alguém, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. É isso que explica hoje, ainda ontem eu ouvia isso, né? Por que tem tanta gente, assim, hoje no Brasil, que, assim, de certa forma, alimentam um ódio, e que é de um determinado grupo social bem específico da sociedade, né? Assim, são pessoas que alimentam ódios, né? Elas contra outras pessoas. Estão entendendo, pessoal? Por que existe esse ódio latente na sociedade brasileira hoje, e que não é só na brasileira, né? Em outros lugares do mundo também acontece isso, né? E você, assim, são ódios que se retroalimentam, né? Esses ódios, no fundo, eles revelam aquilo que o Marcuse já disse lá nos anos 50, né? De certa forma, está acontecendo uma destruição das potencialidades humanas, né? Em nome da produção de mercadorias e das exigências do trabalho, muito alicerçadas nessa realidade técnico-industrial que nós estamos vivendo, de consumismo, né? Então, as pessoas se tornam mais violentas, né? Mas não é que elas se tornam mais violentas porque elas são más, mas é porque elas reprimem os seus instintos, os seus desejos, né? Em troca desse progresso prometido. Estão entendendo, pessoal? É muita viagem já para uma quarta-feira de manhã, depois do feriado. Tá dando para entender isso, pessoal? Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Quanto mais civilização você tiver, mais você precisa reprimir instintos e desejos. Só que vai chegar um momento que esses desejos, esses instintos, eles não vão mais eles não vão mais conseguir ficar dominados, e eles vão se voltar contra alguém, vão se voltar contra alguns seres humanos, inclusive, né? E aí as pessoas se armam, e aí as pessoas elas se tornam cidadãos do bem, né? Vejam, elas precisam defender uma bandeira de que elas são cidadãos do bem, né? Tamanha a vontade delas serem civilizadas. Só que quanto mais civilizada, mais desejos reprimidos tem ali. Só que esses desejos reprimidos, eles vão se dirigir contra alguém em algum momento, né? É como se nós estivéssemos vivendo, assim, uma falha psíquica social. Estão entendendo, pessoal? Né? Isso é tão forte que as pessoas, elas vão... E é o que a Hannah Arendt vai dizer depois, né? Elas vão chegar a banalizar o mal, né? Porque elas imaginam que elas estão agindo em nome do bem. Entenderam, pessoal? Essa é a parte interessante. Elas imaginam que elas estão, assim, defendendo uma grande causa, a ideia de civilização, de progresso, né? De enriquecimento, de uma vida livre. Só que é o contrário, né? É um barbarismo, como diziam os frankfurtianos, né? Essa ideia, né, da aproximação, né, do Marcuse com as ideias do Freud, né? Então, na visão do Marcuse, o capitalismo ele destruiu as potencialidades humanas, né? No sentido de que nós nos tornamos só capitalistas, né? Não é que é ruim ser capitalista, pessoal, né? Eu adoro dinheiro, eu gosto das coisas que o capitalismo trouxe para nós, né? A possibilidade de você poder fazer as suas escolhas de consumo, isso é uma coisa boa, né? A questão é que nós não podemos nos tornar só capitalistas, né? A gente tem que ser um capitalismo, vamos dizer assim, moderado, né? A gente não pode deixar o capitalismo guiar, inclusive, a nossa constituição enquanto seres humanos, né? Nós não podemos nos tornar somente pessoas empreendedoras para o resto da vida. Nós temos que ser pessoas empreendedoras, mas temos que ser artísticos, sei lá, criativos, filosóficos. Nós temos que ser um pouco de tudo. Nós não podemos só ser empreendedores, né? Nós temos que ser
um humano no sentido lato, mais amplo possível, né? O problema é que é o seguinte, ó, quando você reprime os teus desejos, os impulsos, né? Olhem que loucura isso, né? Na proporção em que são reprimidos as necessidades e os desejos de morte, podem se expressar formas regressivas e perversas, como neuroses incapacitantes, né? Eu vou lançar um desafio. Aqui em Passo Fundo tem bastante isso. Aqui na minha quadra, eu moro próximo do centro, que tem 6, em 2 quadras tem 6 farmácias. Eu tenho certeza que em Rolante isso deve acontecer também. Mas vejam quantas as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, né? Esses dias a minha esposa estava conversando também com uma conhecida dela, né? Ela dizia assim, ó, quando uma cidade tem mais farmácias do que fruteiras e mercados de produtos alimentícios naturais, essa é uma sociedade doente, né? Então, aqui em Passo Fundo, o principal centro comercial da cidade, metade das salas comerciais é de psicólogos e advogados, quer dizer, alguma coisa não vai bem nessa sociedade, onde que o comércio gira em torno do atendimento psicológico e de quando que a gente procura um psicólogo, né? Quando tem algum problema de natureza psíquica. Quando que a gente procura um advogado? Quando tem problemas jurídicos, né? Senão a gente não precisa disso, né? Então, o principal centro comercial, prédio comercial, né, de salas comerciais da cidade, é de advogados e psicólogos, alguma coisa não está bem nessa sociedade, né? E assim, ó, é só a gente começar a observar o número de pessoas que se suicidam, a quantidade de pessoas que entram em depressão, a quantidade de pessoas que se tornam mais neuróticas, obesas, enfim, uma série de desdobramentos, né, desse modo de vida capitalista, né? Então, não é que o problema é o capitalismo, o problema é ser só capitalista. Esse que é o problema, né? Porque aí você destrói todas as outras potencialidades humanas, tá? Enfim, né, não quero me aprofundar muito aqui. E só, acho que a última passagem aqui, né? É isso. Uma última passagem desse pessimismo do Marcuse, que eu queria falar, depois quero falar da Hannah Arendt, né? Essa é uma passagem desse livro, né? Eros e Civilização, né? Que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que eu acho que ela sintetiza muito isso que a gente está falando agora. Né? A atual civilização industrial, com seus estados-providência, a atual civilização industrial, com seus estados-providência, o seu consumismo, suas crises ecológicas, a crescente violência e o cinismo, a banalidade e o vazio da sua cultura e sua administração da consciência de massa, está ameaçada pelo medo cada vez maior e sempre presente da catástrofe, do fascismo ressurgente e da clausura totalitária. Ou seja, parece que é contraditório isso, é muito contraditório, né? Parece que sempre tem alguém dizendo assim, olha, nós vamos virar fascista, nós vamos virar comunista. Esse medo que nos é implantado, ele assim, ele vai criando, né, um sentimento nas pessoas. O Marcuse é um filósofo, é um sociólogo também, né? A análise que ele faz da sociedade capitalista da sua época, dos anos 50, ela é óbvio que ela é dos anos 50, da Alemanha e dos Estados Unidos, os países que ele viveu, né? As pesquisas que ele fez, ele conseguiu perceber isso, né? Pesquisas de natureza psicossocial, né? E ele foi percebendo isso, né? Que assim, se a gente voltar e olhar lá, por exemplo, nos anos 50, a gente vai ver o trabalho que se fazia nas rádios. Hoje se faz isso via Facebook, via WhatsApp, via Instagram, rede social e tal. Mas na época, lá nos anos 50, era por meio do rádio, né? Sempre tinha aquelas pessoas que iam na rádio e ficavam dizendo assim, olha, nós vamos virar um país comunista. Nós vamos virar um país fascista. Sempre existiram essas pessoas, no século XX, né, pessoal? Na cultura, entre a cultura ocidental. Aqui no Brasil, a mesma coisa, gente. Né? Ali nos anos 50, anos 60, vários partidos políticos, né? O DN, os integralistas, né? Uma série de movimentos políticos que existiam nessa época, elas sempre polarizavam esse medo. Nós vamos virar que nem o fascismo alemão, italiano, o nazismo alemão. Nós vamos virar que nem lá os soviéticos. Vamos virar todo mundo comunista, né? Vamos virar que nem a China. Sempre existiu esse discurso, né? E essas duas polarizações, elas, de certa forma, esvaziaram a cultura, né?
Daí você vê no lugar essas coisas todas que estão aí, né? Esse mundo cultural que está aí, que é um mundo vazio, né? Ele não consegue superar, né? As pessoas acabam, assim, aderindo a essas culturas de massa, né? Bom, eu teria mais coisas para falar aqui do Marcuse, mas eu quero passar já para a Hannah Arendt, né? Porque a Hannah Arendt ela também faz um diagnóstico muito interessante. Depois do Marcuse, né? E a Hannah Arendt vai dizer assim que ela escreve um livro chamado A Condição Humana, né? E esse tema da condição humana é bem interessante, né? Porque essa é a grande pergunta filosófica do século XX, e acredito que para o século XXI também né? É a pergunta sobre a nossa condição de seres humanos, né? O que nós somos enquanto seres humanos? E aí a Hannah Arendt faz um diagnóstico bem interessante. Ela vai dizer que, basicamente, a sociedade atual, ela dividiu um pouco as coisas, tá? Então, existe o mundo da ação, o mundo do trabalho e o mundo da produção, né? A condição humana essencial, por excelência, é a condição humana da ação humana, né? Porque uma coisa é você trabalhar, né? É você realizar uma atividade. Outra coisa é você produzir algo, né? Por exemplo, como construir uma ponte, né? E outra coisa é você agir em conjunto, agir coletivamente, como estão essas pessoas aqui, ó, tá? Elas estão isso aqui é uma assembleia de uma comunidade quilombola, remanescente quilombola, né? Em que as pessoas estão deliberando sobre a sua condição, tá? É diferente de você realizar um trabalho, exercer uma atividade profissional. E é diferente também de você produzir alguma coisa, você realizar, por exemplo, né, uma construção, um engenheiro que desenha uma ponte. Ele está produzindo alguma coisa. Uma pessoa que está trabalhando, está fazendo uma limpeza num lugar, está construindo está pintando uma parede, também é uma ação diferente, né? É um trabalho. Mas a condição propriamente humana é aquela em que as pessoas deliberam de forma conjunta. Esse é o sentido da condição humana, né? E nesse texto da condição humana da Hannah Arendt, né, que ela faz essa distinção, ela vai dizer que cada uma dessas formas de condição humana, elas atendem diferentes necessidades. Então, por exemplo, o labor, ele atende, que é o trabalho, né? Ele é a satisfação das necessidades biológicas. Você faz para atender as suas necessidades, né? Você precisa de dinheiro, você precisa de pagar a tua luz, você precisa se alimentar, né? Então, você precisa de um trabalho. Mas esse é o labor, esse é o teu labor, né? A sociedade precisa que alguém produza as coisas, os objetos, artefatos, ferramentas, instrumentos para a fabricação de coisas. Esse é um nível também de, vamos dizer assim, de condição humana. Mas a condição das condições humanas é a condição da ação, né? A ação é aquele lugar em que você, por autodeterminação livre, se manifesta, tá? Você expõe o teu caráter, né? Por exemplo, pode ser uma coisa muito simples, né? Mas o IF tenta fazer isso, né? E sempre quando há conselho de classe, por exemplo, que existe lá o representante da turma que vai lá e participa, é um momento em que ele está livremente participando de uma ação coletiva, tá? Então a gente precisa fortalecer esses espaços, né? Por exemplo, o discente, né? A representação discente no CONCAMP, a representação discente no CONSUP, a representação de turma, todas essas são ferramentas técnicas, vamos dizer assim, que aos poucos vão fazendo com que a gente assuma livremente a nossa própria autodeterminação, né? A gente não nasce sabendo agir dessa forma. Essa é a grande questão. A gente precisa aprender a agir dessa forma. Senão, a gente só fica nesses dois primeiros campos, né? No campo do trabalho e no campo da produção. E nós não precisamos disso mais. Ou melhor, nós precisamos disso também, né? Mas não são esses os dois campos centrais da nossa condição humana. A nossa condição humana é da nossa autodeterminação livre, né? Porque quando a gente não aprende a se autodeterminar livremente, né? Que é o lugar onde a gente manifesta o nosso caráter, né? Se a gente não faz isso, alguém vai fazer no nosso lugar, tá? O líder da massa, né? O chefe, o mito, né? Alguém vai fazer isso por nós. E aí a gente vai ficar só naqueles outros dois campos, no campo do trabalho e da produção, que são importantes também. Mas se a gente não se autodeterminar livremente, alguém vai conduzir a nossa vontade. Isso daí vai. E aí que vem a questão central. Ó. Uma sociedade que depende de alguém para conduzir o seu povo é uma sociedade em que o caráter das pessoas não se manifesta, ou se manifesta parcialmente.
não é um caráter autodeterminado livremente. Estão entendendo, pessoal? A gente está falando aqui disso, tá? E quando a Hannah Arendt está falando dessa questão da autodeterminação livre, ela vai buscar lá nas origens da nossa Constituição enquanto sociedade ocidental, que vem lá dos filósofos gregos, né? Que ela vai resgatar aquele sentido originário da polis, né? Que era o lugar em que as pessoas exerciam livremente a sua vontade, né? É o lugar em que a nossa ação ela é expressa de forma pública, né? É claro que existem ações que a gente não quer que os outros saibam, né? Mas existem ações que dizem respeito a todos nós que a gente precisa expor a nossa opinião, né? Então, por exemplo, eu fico muito preocupado. Ontem eu até estava assistindo um programa sobre isso. Para vocês terem uma ideia, né? Eu poderia ter, por exemplo, assim, eu poderia querer exigir que a sociedade em que eu vivo, eu poderia querer exigir que a sociedade em que eu vivo, as pessoas não usem armas, por exemplo. Né? Vocês sabem que hoje um cidadão brasileiro pode ter até 6 armas, né? Ter na sua casa. Ele pode comprar até 50 munições para cada arma dentro da sua casa. Uma pessoa pode fazer isso, né? É só você fazer um exame psicotécnico, fazer uma solicitação. Mas, assim, é claro que essa discussão, ela precisaria ser... Eu posso querer exigir que a outra pessoa não tenha arma, né? Por que eu tenho que aceitar que uma pessoa tenha arma e eu não posso querer que os outros não tenham armas, né? Enfim, eu só estou dando um exemplo, né, pessoal? A gente deveria, sim, também tornar alguns assuntos públicos, né? A gente deveria trazer à discussão algumas questões que precisam ser debatidas socialmente, que elas não podem ser decididas assim, simplesmente pela vontade individual, né? Alguns assuntos deveriam se tornar debates públicos, né? Debates em que as pessoas pudessem livremente expressar as suas opiniões. Elas deveriam, né, antes de se tomar uma decisão, de se criar uma instrução normativa, as pessoas precisariam debater publicamente, né, sobre os assuntos, ter condições de debater livremente sobre os assuntos. Tá? Bom, a Hannah Arendt, o diagnóstico que ela faz, ela vai dizer o seguinte, né? No mundo moderno, portanto, a partir do século XVIII, né, essa discussão sobre essas 3 formas aqui, ó, né, dessas 3 condições de sermos humanos, no mundo moderno, ela se restringiu ao labor, né? A gente parece assim que diminuiu esse campo da ação, né? Se focou muito no trabalho e na produção, né? Mas no campo da ação parece que houve um esvaziamento, né? E aí os desdobramentos disso na análise que a Hannah Arendt faz é que, por exemplo, no campo das artes, né? A arte, ao invés de ela ser um campo de expressão das possibilidades humanas, ela transformou-se meramente em divertimento, descanso, recreação. Tornou-se algo descartável, né? A política transformou-se em atendimento das necessidades, ao invés da deliberação de objetivos comuns dentro de uma área de liberdade, né? A sociedade moderna ela criou a figura do burocrata, que é um governo de gabinete, né? Em que a política, assim, ó, vocês devem ter ouvido essa expressão, né? Nós vamos fazer um governo técnico, nós vamos fazer um governo com pessoas técnicas, né? Elas vão tomar decisões técnicas, né? Mas não é o melhor lugar da política para você tomar decisões técnicas, porque a política é o lugar da ação humana, a ação deliberada de forma conjunta, né? O técnico é no lugar do trabalho. Vocês estão vendo, pessoal? Você está misturando áreas que são diferentes. A área técnica é o campo da produção, a área política é o campo da ação humana, da deliberação. Você precisa escolher políticos, não técnicos, né? Os técnicos têm que estar lá na fábrica, têm que estar lá na empresa privada, eles têm que estar nesses lugares. Lá sim você tem que ter técnicos. Mas os técnicos, na política, eles não dão muito certo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Ó, esse era um técnico. Se vocês viram o filme da Hannah Arendt, vocês vão saber. Esse era um técnico, né? O Eichmann foi responsável pela morte de
não sei quantas mil pessoas. As pessoas que, na fase final ali, né, da Alemanha nazista, assim como um burocrata do governo do regime stalinista. Eu dei o exemplo aqui, mas poderia trazer outros, né? Ele é um burocrata. O que é um burocrata? Um burocrata é um cara que assina papel, que ele cumpre ordens, que ele faz despachos. Ele diz assim, tá chegando 60 mil pessoas aqui que estão vindo lá da Polônia e estão chegando no campo de concentração. O que nós vamos fazer? Bom, o procedimento é esse. Chegaram as pessoas, manda para os campos de trabalho forçado. É isso que a pessoa faz. Esse é o burocrata. Ele nem imagina, né, que essa pessoa, que aquelas 10 mil pessoas, se fosse uma pessoa, né, teria o mesmo peso, né? Essa pessoa, ela vai lá para um campo forçado porque ela supostamente estaria causando o mal da sociedade alemã, né? E aqui vem, eu quero fazer o resgate aquilo que eu falava lá no início do Marcuse, né? Quando você tem o desejo, vejam, o Eichmann, primeiro, vocês sabem quem foi o Eichmann? O Eichmann foi ele era o cara assim, ó, é o cara que dava a canetada final. Chegavam as pessoas lá num determinado, ele era um funcionário do governo alemão durante o período nazista, em que ele tinha a responsabilidade de destinar as pessoas para os campos nazistas. Então, a polícia nazista prendia os judeus e eles tinham que fazer o que com os judeus? Então, eles criaram um fluxo de trabalho. Eles criaram um sistema burocrático para administrar, uma atividade bem técnica. Bom, prendeu. Depois que prende, faz o quê? Manda para o campo de concentração. Depois que passa do campo de concentração, trabalha tanto tempo fazendo tal coisa, depois vai para a câmara de gás. Esse técnico ele foi tão eficiente que ele já banalizou o mal. Ele já, assim, não se importava em praticar uma ação, cumprir uma ordem, né? E o mais louco de tudo, se vocês assistiram o filme, é que o Eichmann, assim, ele se dizia assim, mas eu não sou culpado de nada. Eu só estava cumprindo uma determinação. Estava cumprindo uma ordem, né? E ele não se importou com as vidas que aquele seu trabalho estava extinguindo, né? Ele não era um paranoico, um malvado, mas um homem comum, incapaz de pensar por conta própria, né? Ele já não era mais capaz, ele perdeu totalmente aquela dimensão humana da ação livre, autodeterminada livremente, né? Ele perdeu isso. Porque ele se transformou num técnico, ocupando um cargo que precisava, né, ter, óbvio, uma formação técnica, mas eu preciso saber, assim, ó, vamos imaginar o seguinte, eu devo cumprir uma regra, devo cumprir uma ordem do meu chefe, no meu trabalho, sabendo que é uma regra injusta, imoral, antiética, eu devo fazer isso, né? Se eu for um sujeito capaz de pensar por conta própria, eu não vou fazer, né? Por exemplo, comprar uma vacina superfaturada. Quem esbarrou a compra da vacina superfaturada foi um funcionário público, porque o chefe dele, que era um político supostamente técnico nomeado pelo governo, ele não ia deixar aquilo rolar, né? Então, quando você tem uma sociedade de pessoas que são incapazes de pensar por conta própria, você banaliza o mal, né? E aí, lembra que eu falava antes da questão de você reprimir os instintos, os desejos? Lembra que eu falava isso para vocês? Quando você tem pessoas que são as pessoas do bem, civilizadas, que têm cultura, que elas reprimiram tanto o seu desejo, os seus impulsos, os seus desejos de morte, quando você reprimiu tudo isso e você quer usufruir os benefícios que tudo isso oferece, você precisa em algum momento canalizar isso contra alguém. Isso que aconteceu na sociedade alemã, na sociedade stalinista, né, nos regimes totalitários. Você reprime tantos desejos que você precisa, em algum momento, socialmente, canalizar esses instintos contra algumas pessoas. Eu indicaria para vocês, né, um filme bem interessante chamado A Onda. É um filme assim que mostra um pouco sobre isso, né? Como que as sociedades fascistas se desenvolvem. É uma experiência que aconteceu, uma experiência real que aconteceu, né, nos Estados Unidos, na Califórnia. Um professor fez uma experiência numa escola pública, né? E, enfim, eu não vou contar mais o filme, vou deixar vocês assistirem, mas o nome do filme é A Onda. O filme se passa na Alemanha, né? Mas ele reproduz essa experiência que aconteceu nos Estados Unidos. É um filme alemão, tá?
o interior de uma escola pública da Alemanha. O filme, se não me engano, é de 2012, 2011, por aí. Tá? Mas, assim, é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. É quando, assim, as pessoas, elas passam, assim, elas precisam reprimir os instintos para viver num ambiente cultural civilizado. Só que isso tem que, em algum momento, ser dirigido contra alguém. Né? Então, hoje, por exemplo, assim, existem pessoas que dizem: nós temos um câncer na sociedade hoje. O que se faz com um câncer? Você combate o câncer, né? Nós temos hoje os culpados do Brasil estar assim, é aquele grupo lá. É aquele grupo. Então, nós temos que dirigir todo o nosso ódio contra aquele grupo. Tá? Então, a Hannah Arendt escreveu nesse texto, A Banalidade do Mal, né, uma frase que eu acho muito interessante, né? Que a brutalidade não está na pessoa, mas ela está nesse sistema que nós estamos vivendo. Né? O Eichmann não era um indivíduo mau, do mal, como diz o outro, né? Ele não era um indivíduo do mal, né? Mas ele banalizou o mal. O mal já não assustava mais ele. Né? Aí vem aquela reflexão que a gente pode fazer hoje, né, pessoal? O Brasil atingiu 600 mil mortes por uma doença. Que, óbvio, ela matou muita gente em vários lugares do mundo, né? Mas, assim, como é que nós estamos diante dessa morte de 600 mil pessoas? Será que nós não banalizamos essa morte também? Como é que a gente está encarando, assim... porque eu lembro quando morreu a primeira pessoa no Brasil, nossa, uma tragédia. É bem sintomática, né? A primeira pessoa que morreu no Brasil foi a empregada que pegou Covid dos patrões que tinham que viajar para a Europa, né? É bem coisa do Brasil isso, né? A empregada pegou Covid e morreu. O empregado, não lembro. Enfim, mas a história é mais ou menos essa. A primeira morte no Brasil foi de uma pessoa que trabalhava numa casa, numa família que foi para a Europa, que pegou Covid e trouxe para o Brasil. E essa pessoa se contaminou e ela morreu, né? Os patrões não morreram, né? Mas a pessoa morreu. O empregado. Então, assim, será que nós também não estamos banalizando a morte hoje? Será que nós estamos banalizando o mal hoje também? Né? Que tipo de sociedade banaliza o mal? Uma sociedade de pessoas que não se autodeterminam livremente. Uma sociedade de pessoas que trabalham, que vão em busca do seu labor. Né? Vocês lembram que tinha alguém que defendia, né? Tem que deixar a pessoa trabalhar. Né? Tem que trabalhar. A pessoa tem que ir atrás buscar o pão para sua casa. É óbvio que a pessoa precisa fazer isso. Mas ela não precisa só fazer isso. Né? Ela também precisa se autodeterminar livremente. Ela precisa ser apoiada. Nós vivemos numa sociedade, né? Todos nós precisamos buscar o pão livremente, né? Mas a gente está disposto a banalizar a vida em troca disso, né? Até que ponto a gente deve fazer isso? Né? Bom, mas enfim, pessoal, acho que falei demais já. Quero encerrar aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu voltar lá para a transmissão. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar. Sim, Tainan, ela teria também. A verdade é assim, ó, a repressão dos instintos, ela é o preço da nossa condição humana. Ela faz parte da condição humana. É assim, ó, a gente tem que reprimir os instintos em uma certa medida. Não pode reprimir todos. A gente vive hoje massivamente, né, a sociedade capitalista no mundo praticamente como um todo, né? A China, algum que outro lugar, assim, algumas províncias, né, que não tem um sistema capitalista, mas ele está, exceto as sociedades assim tradicionais, os povos tradicionais, eles não, né, para eles não existe capitalismo, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? O sistema tribal africano, as pessoas que vivem, né, no Alasca, no interior do Alasca, enfim, sociedades mais afastadas, né? Os aborígenes australianos, esses grupos, eles levam uma vida assim não capitalista, né? Então eles, de certa forma, não reprimem tanto os instintos. Mas nas sociedades capitalistas, a repressão dos instintos ela é condição para o progresso. E é por isso que a gente vê, assim, às vezes, que explodem ódios pelo mundo, né? Eu vou dar um outro exemplo para vocês, né? Assistam o filme Hotel Ruanda. É uma coisa, assim, muito louca. É uma sociedade que ela
Ruanda, ela teve a colonização belga, se não me engano, né? Mas assim, tem os conflitos entre os grupos, né, tribais lá. Eu indico para vocês assistirem também, né, para dar um contra-exemplo, né? Vocês vão ver que os instintos, eles estão sempre, eles fazem parte da nossa condição humana, né? E isso é um diagnóstico que o Freud nos ajuda, né? A gente vai assim, historicamente, isso sempre foi, e exatamente, faz parte do avanço. Não sei se é a melhor palavra, avanço, Tainan, né? Mas faz parte da nossa condição humana, né? Faz parte, é algo constituinte da nossa condição humana, né? E aí, assim, ó, por isso que a gente pode dizer assim que é um grande, um grande, assim, é uma grande contradição, né? Uma sociedade quanto mais civilizada, mais os instintos estão latentes, mais ódio há nessa sociedade. Só que eles são canalizados para alguns outros grupos. Você canaliza esse ódio contra alguém, né? Ou você começa a fazer coisas, por exemplo, comprar armas, dar tiros, coisas do tipo, né? Você canaliza esse ódio. Você começa, assim, esses desejos, esses instintos, essas pulsões, né? Que são pulsões que estão presentes na nossa condição humana, fazem parte da nossa condição humana. E aí, mas aí para você usufruir dos benefícios, você precisa canalizar esse ódio, esses desejos contra alguém. Pode ser um grupo, pode ser um partido político, pode ser pessoas, enfim, de determinados grupos, homossexuais, negros. Por exemplo, na Alemanha os culpados foram os judeus, né? Se a gente observar, assim, a gente gastaria um tempão falando disso, né? Mas a sociedade alemã contribuiu para o desenvolvimento industrial, genético, químico, uma série de assim avanços aconteceram nesse contexto em que eles estavam matando judeus, matando ciganos, matando homossexuais, matando, já falei ciganos, né? Negros, enfim, uma série de absurdos, né? Que eles estavam fazendo, mas que a gente se beneficia hoje. Por exemplo, o Fusca, carro popular. Sim, toda a Europa tinha. Na verdade, sim, o preconceito contra os judeus ele vem de muito tempo. Se vocês lerem Shakespeare, vocês vão ver que lá no século XVI já se perseguiam os judeus, né? Os judeus foram, assim, a quantidade de perseguições contra os judeus, pessoal, assim, ela é tão velha quanto a história deles, tá? Né? Os judeus, na verdade, são quem, pessoal? São Moisés, por exemplo, né, que fugiu lá da perseguição, ele era um judeu, né? Ele era, que fugiu os judeus foram escravos, né, no Egito Antigo, para vocês terem uma ideia, né? Eles foram perseguidos, já são perseguidos há 5.000 anos, né? Então não é uma novidade, né? Mas, assim, na verdade a questão não era os judeus, a questão era assim, eu tenho que canalizar todos os meus desejos que estão reprimidos, eu vou dirigir contra alguém, para mim usufruir os benefícios que, né, a eugenia, né, que existia na época, né, os alemães acreditavam nisso, né, a criação de uma raça pura. Tem gente hoje que defende isso também, né, construir uma raça pura, né, porque ela nos traria mais benefícios, né, enfim. Mas não sei se me fiz entender, pessoal. Sim, claro, com certeza. Sim. Tem um outro filme que eu acho que vocês deveriam assistir também, O Mercador de Veneza. Esse é um filme do século XVI, ele mostra muito o contexto do Renascimento, né? Mas tem um discurso do Shylock, que é um judeu, assim, contra os cristãos, que é fantástico, assim, ó, que é um discurso, assim, que a gente deveria ler em voz alta, né, na escola, aprender e pensar sobre aquele discurso, né? Tem lá uma hora que ele fala assim, ó, os judeus eles eram mal vistos pelos cristãos porque os judeus eles faziam negócios, né? Os negócios para ganhar dinheiro, né? O principal negócio dos judeus naquela época do século XVI era emprestar dinheiro a juro, né? E aí, por exemplo, que é eu já falei isso para vocês? Não falei, eu acho, não falei. O juro é você ganhar dinheiro com o tempo, né? O tempo passa e você vai ganhar dinheiro. O bancário faz isso, né? O bancário não, o banqueiro faz isso. Ele empresta R$1.000, no outro mês ele vai ganhar 1.100 de volta, né?
Então, o que ele trabalhou? Ele não trabalhou nada, ele não fez nada. Ele só usou o tempo. Só que o tempo é de Deus. Então, ninguém pode ganhar dinheiro com o tempo de Deus, com uma coisa que é de Deus. Né? Então, os judeus eram perseguidos nessa época do século XVI por isso, né? Pelos cristãos. Né? Lembrando, óbvio, né, que os nazistas também eram os principais. Sim, Tainan, do Shakespeare, O Mercador de Veneza. O filme é uma adaptação da peça. Vale a pena. Esse livro é fantástico. Eu li ele ano passado, eu não conhecia toda a história, né? Já tinha ouvido falar, mas eu li ano passado, fiz um curso, né, aqui na UPF, um curso de extensão sobre literatura, direito e filosofia, né? É muito legal. É um baita livro, é uma ótima referência. Para falar um pouco dessa questão de perseguição a judeus e tal, né? Bom, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário. De minha parte era isso. Eu vou deixar mais uma atividade essa semana para vocês. Já estamos indo para a finaleira, pessoal. Temos essa e mais 2 semanas. E Zé Fini, tá? Na próxima aula eu quero fazer uma última aula sobre filosofia contemporânea, tá? E na última semana eu quero fazer uma revisão, assim, uma aula, tipo, um aulão preparatório para a Enem. Sei que vocês vão fazer o Enem logo, né? E aí, assim, uma revisão de toda a história da filosofia, né? Tentando resgatar aí as principais passagens, os principais autores, os principais filósofos, né? Os principais períodos, né? Aquilo que tradicionalmente cai em questões do Enem, de filosofia, né? Para a gente, assim, vocês terem também uma base, assim, né? De preparação para o Enem, né? Que é, sem dúvida, o nosso principal concurso, vamos dizer assim, né? Preparatório para o ingresso no ensino superior. Certo, pessoal? De minha parte era isso. Deixa eu parar aqui a apresentação. Se vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário. Se não, boa semana para vocês. Fiquem bem. Depois eu faço o registro da presença de vocês. Deixa eu interromper a gravação aqui. Interromper a gravação.